Pessoal, hoje decidi fazer um vídeo bastante curto sobre juros, explicar como é que os juros ajudam a controlar a inflação. Se tu segues muito o meu canal, provavelmente já sabes muito daquilo que eu vou dizer aqui. Eu tenho vindo a explicar ao longo, principalmente dos últimos 2 anos, 3 anos, como é que os juros e a inflação estão muitas vezes de mão dadas. Mas hoje vou resumir isto tudo num vídeo muito simples, principalmente para quem for novo aqui no canal. Como sempre, pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro. Subscrevam o canal se gostarem, comentem, se és novo no canal fica já a saber, eu demoro um bocadinho a responder, mas eu chego lá. Então, a primeira coisa que é preciso perceber aqui, pessoal, é que quando um banco central na Europa, ou quando a Fed nos Estados Unidos, por exemplo, sobem os juros, o consumo baixa. E baixa porquê? Baixa porque todos nós temos os nossos empréstimos, obviamente, para o carro, para a casa, para o que quer que seja. Se os juros aumentam, as prestações desses empréstimos aumentam. E se isso aumenta, nós vamos ter menos dinheiro para gastar no resto. E isto porque, estatisticamente, quando os juros começam a aumentar, tu tens mais despesas de empréstimos, mas tu não começas a consumir logo menos. Aquilo que tu fazes é tu poupas um bocadinho menos. Até que há uma altura em que os juros continuam a aumentar e tu aí começas a ver, ok, espera aí, passa-se aqui alguma coisa, as coisas estão a ficar complicadas, eu tenho que conseguir poupar, eu tenho que gastar um bocadinho menos. E é nessa altura que se começa a diminuir o consumo. Quando o consumo diminui, as empresas ganham menos, faturam menos, têm menos lucro. Se as empresas têm menos lucro, ou algumas delas deixam de ter lucro, aquilo que as empresas fazem é começar a despedir pessoas. Essas pessoas vêm para casa com menos dinheiro. E essas pessoas o que é que vão fazer? Vão consumir menos do que aquilo que estavam a consumir quando tinham, obviamente, um emprego. E então, se essas pessoas também vão consumir menos consumo para toda a gente. E pode ser aqui um efeito de bola de neve, em que estas pessoas consomem menos, então estas são despedidas. Então estas vão consumir menos, estas aqui vão ser despedidas. E temos isto. Normalmente, quando o juro sobe, o desemprego também sobe, mas a inflação baixa. Porque a inflação está completamente ligada ao consumo. Com isto tudo, arrasa-se, por completo, a confiança das empresas e dos mercados. Porquê? Bem, as empresas vão vender menos. E as empresas, muitas vezes, para sobreviverem ou para inovarem, vão recorrer também a empréstimos. Empréstimos esses que têm agora juros muito mais altos. Se as empresas vão vender menos, vão distribuir menos lucros, vão inovar menos, e então o mercado acaba também por se retrair. Mal os juros começam a subir, normalmente o mercado começa a retrair-se. Porquê? Porque os mercados antecipam muito daquilo que é a vida financeira da sociedade. Agora vamos ver aqui outro ponto para juntar a este. Cada banco tem os seus juros. Quando tu vais comprar uma casa e precisas de um empréstimo, tu falas com diferentes bancos. Cada um deles vai colocar um juro, o seu spread, o seu lucro. Quando tu lá vais pôr simplesmente dinheiro, cada banco também tem o seu juro. Tu colocas lá dinheiro e recebes um bocadinho mais porque colocaste lá o dinheiro. Está lá, no banco, paradinho. No entanto, os bancos centrais, que eu estava a falar há bocado, o Banco Central Europeu ou a Fed, por exemplo, existem muitos, obviamente, fazem os juros que os bancos têm que pagar aos bancos centrais. Eu peço dinheiro ao banco. O banco, para me emprestar dinheiro a mim, o banco vai pedir dinheiro ao Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu imprime dinheiro e empresta dinheiro ao banco com o juro. Ao imprimir dinheiro, está a criar inflação. Ao emprestar dinheiro ao banco, empresta com juro. O que quer dizer que vamos supor que eu peço 100 a um banco. E o banco vai pedir 90, vamos supor, ao Banco Central. O Banco Central empresta-lhe 90, mas diz, olha, tu agora tens que me devolver 100 daqui a 40 anos, porque é o empréstimo da habitação, é 40 anos. E o banco o que faz é dizer-me assim, olha, aqui estão 100 e tu devolves-me 120. Olhando agora um bocadinho para a inflação, é preciso perceber que a grande maioria dos bancos centrais quer uma inflação que esteja a rondar mais ou menos os 2% ao ano. O que é que isto quer dizer? Que o teu dinheiro todos os anos desvaloriza um bocadinho, mas é um bocadinho pequenino. Quando temos uma inflação de 8%, 10% ao ano, tu estás a perder muito poder de compra. As coisas estão a ficar muito caras porque o teu dinheiro, na realidade, vale menos. Ao valer menos, é preciso mais dinheiro para comprar este telemóvel. E tu podes dizer assim, então mas porquê é que a inflação não é zero para o dinheiro não desvalorizar? Porque não é isso que faz bem à economia. O que faz bem à economia é que existe sempre alguma desvalorização e o consumo se mantenha e no limite cada vez maior, só que de forma que uma pessoa quase não nota. Antigamente recebias 100 euros, gastavas os 100 euros e tinhas tudo o que precisavas, vamos supor. Agora
tens 500 euros, gastas os 500 euros para ter tudo o que tu precisas. Então o consumo vai aumentando ao longo do tempo. Se tu tiveres uma inflação abaixo dos 2%, ficas muito perto do zero, o que pode levar a uma estagnação. E isso ninguém quer, porque a seguir à estagnação vem a recessão e muito rapidamente tu chegas lá. Por isso é que a grande maioria dos bancos centrais quer uma inflação nos 2%. Então agora vamos ver quando é o efeito contrário. Quando as coisas estão todas muito bem, existe muito consumo e tu estás mais confiante de que consegues pagar aquela casa, porque estás a ser aumentado, porque o dinheiro neste momento está melhor, a empresa onde tu trabalhas está saudável. O que é que tu fazes? Tu fazes um empréstimo para comprares uma casa ou um carro. O que quer dizer que a partir daqui vais gastar menos dinheiro, porque vais estar a pagar, obviamente, mais juros e vais estar a consumir e por aí fora. Com isto, os empréstimos no global aumentam e cria-se mais dinheiro. Essa criação de dinheiro aumenta a inflação. Durante esta fase, existe mais emprego. Estamos todos a consumir mais e então as empresas querem vender mais, querem crescer, contratam pessoas para produzirem mais, para venderem mais. E isto tudo, numa altura em que estamos todos confiantes, os juros estão baixos. As empresas investem e, obviamente, também vão fazer os seus empréstimos para poderem crescer, para poderem inovar, para terem melhores produtos. Só que a seguir, o que é que acontece? Ficamos todos mais empolgados, todos a gastar mais, todos a pedir mais empréstimos, há uma enorme criação de dinheiro. O dinheiro começa a desvalorizar, a inflação aumenta. Quando a inflação aumenta, os países começam a perder poder de compra porque a sua moeda está a desvalorizar, muitas vezes por comparação com as outras. Então o que é preciso fazer? O Banco Central diz assim, meus amigos, agora é preciso baixar isto, é preciso fazer com que existam menos empréstimos, menos consumo e a forma mais fácil, entre aspas, de tu dizeres a uma comunidade inteira, a um país inteiro, que eles têm que consumir menos, ou que pelo menos têm que pedir menos dinheiro emprestado, é com juros mais altos. E então voltamos ao início deste vídeo. Juros mais altos, tu vais acabar por ter que poupar, consumir menos, menos consumo, menos emprego, menos consumo e por aí fora. E isto só volta a ficar bom quando os juros começam a descer. Porque os juros estão a 5, passam para 4, passam para 3, passam para 2. Aqui, quando passa para 2, tu já estás a desanuviar um bocadinho do empréstimo à habitação ou do carro que tens. Começas a consumir mais. As empresas que não se conseguiam financiar a 5% ao ano num banco, conseguem fazê-lo a 2%. E é o que fazem. Se conseguem financiar, se calhar contratam mais uma ou duas pessoas. E isto, à escala nacional, continental, mundial, faz uma grande diferença. No entanto, existe aqui uma coisa que é preciso ter em conta, que é, normalmente, estatisticamente, o efeito do aumento dos juros demora 2 anos a chegar realmente à sociedade. O que quer dizer que um Banco Central começa a aumentar os juros e mais ou menos ao fim de 2 anos é que as pessoas começam realmente a contrair o seu consumo. E o mesmo ao contrário. Quando a Fed ou o Banco Central Europeu começam a baixar os juros, só mais ou menos ao fim de 2 anos é que as pessoas se sentem mais ou menos confortáveis e as empresas confortáveis para o consumo voltar a disparar. Isto é o normal. Nos últimos tempos tem vindo a diminuir um bocadinho. Mas vá, ano e meio. Com a Bolsa é diferente. A Bolsa antecipa tudo. A Bolsa vê que os juros começam a subir, as pessoas começam logo a retirar os seus dinheiros, os seus investimentos. Porquê? Porque o juro vai subindo, dá para pôr o dinheiro noutro sítio. Dá para pôr o dinheiro, por exemplo, em obrigações do Tesouro, porque o juro da dívida pública vai aumentar. Ou então, simplesmente, vamos ficar aqui com o dinheiro parado, porque se o juro vai aumentar, vamos bater naquelas coisinhas todas. Mais desemprego, menos consumo, menos lucros, por aí fora. Vou ficar à espera que a Bolsa deixe para voltar a comprar. E então, o mercado antecipa-se muito bem a isto. Normalmente, quando estamos com uma grande crise financeira aqui, já o mercado está a preparar para subir. Mas a crise depois aqui prolonga-se por 1, 2, 3 anos e o mercado já está a valorizar. Quando o mercado começa a desvalorizar mais cedo ou mais tarde, ao fim de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aqui podemos ter um problema. E então, pessoal, jogar, digamos assim, com o preço do dinheiro, com a valorização ou desvalorização do dinheiro é super importante. É importante a 2 motivos. Para anteciparmos a movimentação do mercado. Eu falei aqui N vezes, há uns 3 anos, que a inflação estava a subir e, portanto, o mercado tinha que cair, e caiu. Falei aqui N vezes que o mercado iria recuperar quando os juros começassem a baixar, e recuperou. E nessas alturas é preciso ver outras coisas. Eu já mostrei aqui N, já falei aqui sobre obrigações do Tesouro Americano, já falei aqui sobre empréstimos a outras empresas em que és tu o banco. Todas essas coisas podem fazer aqui algum sentido. Reparem bem, na Freedom 24, vocês já sabem, patrocinador do vídeo de hoje, é a corretora que eu utilizo. Eu deixo o link em baixo para tu te poderes inscrever. Não te esqueças, campanha de marketing da Freedom é muito simples.
inscreves-te com o meu link e quando colocares aqui dinheiro, vês qual é que é o código aqui na descrição do vídeo, qual é que é o código que tu tens que usar, o promo code, para receber ações como prenda de boas-vindas, campanha de marketing. Aquilo que é importante é tu veres, consoante o dinheiro que eu coloco aqui pela primeira vez, este é o código que eu tenho que usar para receber isso. Mal entras, começas logo a ganhar. Espetacular. Mas aquilo que eu vos quero mostrar é, se tu fores aqui à tua carteira na Freedom e reparares em colocações a longo prazo, escolhes qual é que é a moeda de investimento e pessoal, aqui é como vocês quiserem, o que é que tu podes fazer? Ou colocares aqui euros, podes ir por euros. Ou então, com os teus euros que colocas aqui, podes comprar dólares e vais para os dólares. Vamos supor que vais para os dólares. O que tu tens aqui é um período de investimento. Período esse em que o teu dinheiro fica bloqueado a render isto. E isto é uma forma de, sem o risco da desvalorização do mercado, tu estares a beneficiar dessas mesmas flutuações. Porque, obviamente, que se o juro mundial em todo o mundo, se os juros forem subindo, a Freedom também te vai arranjar aqui melhores condições. E então, numa altura em que o mercado estatisticamente desce, tu tens aqui outras oportunidades. Claro que, pessoal, existem sempre riscos. Existe o risco no mercado, quando estás a investir, do mercado subir e descer, haver uma desvalorização do teu investimento. Aqui os riscos são diferentes, são principalmente riscos de liquidez. E, portanto, isto que está aqui não é seguro. Não existe nenhum investimento seguro, pessoal. Isso não existe. Por isso é sempre preciso ter calma. Aqui, tu tens é que perceber durante quanto tempo é que tu queres o teu dinheiro bloqueado, digamos assim. 3 meses, 6 meses, 12 meses. Obviamente que se tu bloqueares o teu dinheiro à partida logo a mais tempo, aquilo que vais receber no fim do ano é mais 7%. É brutal. É brutal quando o mercado está principalmente a cair. Eu estou aqui a dizer que é brutal se o mercado estiver, obviamente, a descer. Se o mercado estiver a subir, tu tens muitas outras coisas que podes fazer aqui na Freedom. Comprar ETFs, comprar ações, o que quer que seja. Depende aqui do risco, da diversificação que tu queres fazer. Aquilo que eu te quero mostrar é que, independentemente do mercado estar a subir ou a descer, existem sempre opções diferentes. Porque o dinheiro, pessoal, quando vemos o dinheiro a sair do mercado e o mercado começa a desvalorizar, aquele dinheiro não está parado principalmente para os grandes investidores e para os grandes fundos. Não. Esses simplesmente estão a investir noutro sítio, de outras formas. E então, como eu vos disse, tem o link em baixo para se poderem inscrever. Obviamente eu também agradeço. Pessoal, o que é que se deve fazer com os juros? Digamos assim. Primeiro, antecipar o mercado. Perceber que se os bancos centrais estão a começar a subir os juros, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai descer. Antecipar também que quando os juros começam a descer, o mercado normalmente sobe mais um bocadinho. É o que está a acontecer nos Estados Unidos. Já teve a 5,5 e tem vindo a descer devagarinho. Na Europa a mesma coisa, teve bastante alto e agora está a descer. E os mercados respiram, porque as pessoas têm menos custos com os seus empréstimos, então vão consumir um bocadinho mais. A juntar a isso, pessoal, se os juros começam a ficar muito altos, se o mercado vai contrair, quase certeza, usa outras formas de investimento, como esta que eu estava aqui a mostrar da Freedom. Mas existem outras. A ideia é, não é só isto que existe, não é só ações. Claro que ações deve ser a tua parte principal do teu investimento, em teoria. Ou pelo menos para a grande maioria das pessoas. Mas existem outras formas. Este vídeo, pessoal, foi para vocês perceberem como é que juros, inflação, consumo e desemprego, estas 4 coisas, estão a funcionar. Pessoal, espero ter ajudado. Subscrevam o canal se gostaram. Um grande abraço. Até à próxima.